Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo nas últimas novidades e nos planos futuros para o Autodesk Civil 3D e também o AutoCAD. A nossa fonte aqui é um material interno bem quente, sabe? Um resumo técnico direto da equipe de produtos de infraestrutura civil da Autodesk. A data é 29 de maio de 2025. E a nossa missão, digamos assim, é destrinchar os detalhes técnicos e, claro, entender o impacto real disso no dia a dia de quem usa essas ferramentas. E para quem curte esse tipo de conteúdo técnico e quer se aprofundar ainda mais, fica a dica. Confere lá e se inscreve no canal Kelsio Pereira. Vale muito a pena. Bom, hoje no cardápio temos Country Kits, um recurso novo chamado Insights, feedback sobre métodos de precipitação e uma proposta interessante sobre a instalação dos softwares. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim. Olha, acompanhar essas atualizações é fundamental, né? Não é só ter o software mais recente. É entender como ele evolui para tentar resolver aqueles gargalos que a gente já conhece. E, claro, melhorar a performance e impactar a eficiência dos projetos no fim do dia. É sobre tirar mais do software, na verdade. Perfeito. Então, começando pelos Country Kits e as extensões para a versão 2026 do Civil 3D. A notícia é que a maioria já está no ar disponível. Além dessa rapidez, qual é o impacto prático disso? Principalmente para quem está começando um projeto que, sei lá, precisa seguir as normas ABNT aqui no Brasil ou de outros lugares. E o impacto direto é na agilidade inicial e na redução de erros, sabe? Ter os Country Kits prontos logo de cara. Isso significa que os estilos, os rótulos, relatórios, até catálogo de peças específicos da região já vêm alinhadas com as normas, desde o primeiro dia que você usa a nova versão. Isso evita, aquela necessidade de ficar adaptando manualmente, que demora, ou usar umas gambiarras que, podem comprometer a padronização. Ah, entendi. Menos retrabalho na configuração inicial. Exato. E a compatibilidade aprimorada com o Civil 3D 2026, que o briefing menciona, sugere uma integração mais estável, o que é sempre ótimo para evitar aqueles probleminhas chatos no meio do trabalho, né? Com certeza. E essa agilidade toda, na prática do escritório, significa o quê? Menos horas gastas nesse setup inicial? Exatamente. Menos horas de técnicos, de engenheiros, configurando padrão e mais tempo focado no projeto mesmo. Para empresas que atuam em várias regiões, ter esses kits já validados pela Autodesk ajuda muito na consistência entre os projetos e as equipes. O briefing também fala que mais extensões vêm por aí, focadas em produtividade e necessidades regionais. Isso mostra um esforço, para especializar mais a ferramenta para demandas locais. Faz sentido. E um ponto fascinante aqui é como isso pode, digamos, democratizar um pouco o acesso a fluxos de trabalho que seguem as melhores práticas locais. Diminuir a barreira para equipes menores, talvez com menos recurso para customização interna. Entendi a lógica. Padronização e agilidade logo de cara. Agora vamos para algo que parece atacar uma dor bem antiga de muita gente. O novo recurso Insights. O briefing coloca ele como uma ferramenta para combater o famoso inchaço do desenho, o drawing bloat, e diagnosticar performance. Aqueles DWGs gigantescos, lentos, um pesadelo, né? Parece uma resposta direta a essa queixa. Com certeza. Esse drawing bloat é um problema persistente, principalmente em projetos grandes, de longa duração no Civil 3D. Acumula muito dado, muito estilo. O Insights, então, parece ser a tentativa da Autodesk de oferecer um diagnóstico mais robusto e integrado. A descrição sugere um painel que monitora a saúde do arquivo. Ele atuaria em algumas frentes. Primeiro, o diagnóstico de desempenho. Identificar o que especificamente está causando lentidão. Podem ser estilos que ninguém usa, referências externas quebradas, dados de topografia muito densos, sabe? Ou objetos complexos do próprio Civil 3D. E como ele ajuda a gente a entender o tamanho do arquivo em si, o tal inchaço? Através da análise de tamanho. Essa função, pelo que o briefing indica, detalharia quais categorias de objetos ou dados estão comendo mais espaço no DWG. Isso é importante porque nem sempre o que deixa lento é o que ocupa mais espaço, e vice-versa. Entender a composição do tamanho ajuda a decidir o que limpar ou otimizar.
Pode mostrar, por exemplo, que um monte de superfícies antigas ou dados de nuvem de pontos que foram importados de forma ineficiente são os culpados pelo tamanho exagerado. Ok, ele diagnostica. Mas e a solução? O usuário tem que se virar ou o Insights dá uma luz, um caminho? O briefing menciona recomendações de otimização. A ideia é que, com base no diagnóstico, a ferramenta sugira ações concretas. Não fala exatamente quais comandos, mas é razoável imaginar que ele recomendaria usar melhor o purge, o audit, talvez o overkill, e talvez ações mais específicas do Civil 3D, como simplificar superfícies ou remover dados que não são mais necessários em corredores, por exemplo. Entendi. E a parte do monitoramento contínuo também é interessante. Sugere uma abordagem mais proativa, né? A ferramenta poderia alertar sobre tendências preocupantes antes que o arquivo fique impossível de trabalhar. Isso levanta uma questão interessante sobre a cultura de manutenção dos projetos, né? Será que uma ferramenta assim pode incentivar uma abordagem mais disciplinada para a higiene dos arquivos DWG nas empresas? É uma possibilidade, sim. Se for intuitiva e as recomendações forem confiáveis, pode virar parte do fluxo padrão, talvez até exigida por gerentes de CAD, quem sabe. Mas claro, sempre tem o desafio da adoção. O pessoal precisa confiar na ferramenta e entender o que ela está sugerindo. Pode ter uma curva de aprendizado, até resistência se as sugestões parecerem genéricas demais, ou pior, se causarem algum problema inesperado. Verdade. O sucesso vai depender muito da implementação e da clareza. Mas estrategicamente, parece um movimento importante da Autodesk para lidar com a complexidade crescente dos projetos. Um ponto válido. A implementação vai ser chave. Mudando um pouco o foco, mas ainda nessa linha de ouvir o usuário, o briefing fala de coletar feedback sobre métodos de precipitação, especificamente tabelas IDF e visualização de gráficos em análises de drenagem. O que essa coleta mostrou? Quais são as demandas aí na área de hidrologia? Olha, parece que o feedback apontou para uma necessidade bem clara de mais flexibilidade e visualização, no caso das tabelas IDF, intensidade, duração, frequência, que são super importantes para a drenagem, né? O pessoal quer mais controle sobre o layout, sobre a apresentação dos dados. As tabelas atuais funcionam, mas são meio rígidas. A demanda é por customização. Ajustar a ordem de coluna, formatar valor, talvez adicionar notas, destacar tempos de retorno crítico de um jeito mais visual, mais direto, facilitando a interpretação rápida e a comunicação desses dados. E quanto aos gráficos? Engenharia hoje é muito visual, né? Exatamente, e parece que aí a demanda é ainda maior. O feedback indica um desejo forte por gráficos integrados direto na ferramenta de análise de drenagem do Civil 3D. Em vez de depender só de tabela ou de exportar para fazer gráfico em planilha, sabe? O pessoal quer ver as curvas IDF, os hidrogramas, outros resultados gráficos ali dentro do ambiente do projeto. Ah, claro. Uma boa visualização acelera muito a compreensão dos cenários hidrológicos, a comparação entre métodos diferentes, a identificação de picos de vazão. O que chama atenção é essa busca contínua por tornar análises complexas, como a hidrológica, mais intuitivas e integradas no fluxo. Reduzir aquela fragmentação entre diferentes softwares e tarefas. Faz todo sentido. Menos troca de janela, mais análise integrada. Agora, chegamos na que parece ser a mudança mais estrutural mencionada. A proposta de um novo modelo de instalação, chamado instalação progressiva. Isso soa bem diferente do ciclo anual que a gente conhece, né? O que essa proposta realmente significa? Sim, é uma mudança conceitual bem grande. O modelo atual, como a gente sabe, tem lançamentos anuais, Civil 3D 2024, 2025, 2026, que são instalados como programas separados, lado a lado. Isso leva àquela situação comum de ter várias versões no computador, ocupando um espaço enorme em disco, e o principal, criando desafios de compatibilidade e colaboração. Ah, o famoso cemitério de versões no HD. Exatamente. Se um projeto começou na versão 2024, muitas vezes a equipe inteira tem que manter essa versão instalada, mesmo depois de sair a 2026, só para continuar trabalhando naquele projeto. E como a instalação progressiva mudaria isso? A proposta que está no briefing sugere um modelo diferente. Teria uma versão fundamental ou base, lançada com menos frequência.
talvez a cada 2, 3 anos. As atualizações seguintes, tanto correções, service packs, quanto as atualizações anuais com novidades, seriam instaladas sobre essa versão base. É o que eles chamam de atualizações in place, no lugar. A ideia é que não seria mais preciso ter várias instalações completas coexistindo para cobrir diferentes anos dentro de um ciclo fundamental. E a compatibilidade de arquivos e APIs, que é sempre um ponto delicado, como fica? Esse é um ponto-chave que o briefing aborda, sim. A promessa é manter a compatibilidade do formato DWG e da API dentro do mesmo ciclo da versão fundamental. A API, que é basicamente a linguagem para outros programas e scripts conversarem com o Civo 3D, teria a compatibilidade preservada entre as atualizações pontuais e anuais dentro desse ciclo. Isso significaria que um arquivo criado ou mexido com a atualização 2027, por exemplo, ainda seria totalmente compatível com a atualização 2026 ou com a base daquele ciclo. Nossa. Isso poderia simplificar muito a colaboração e o desenvolvimento de customizações, né? Ok. Os benefícios parecem claros. Menos espaço em disco, melhor compatibilidade dentro de um ciclo, instalação mais simples. Mas quais seriam os desafios? Ou o que a Autodesk precisa pensar bem ao propor algo assim? Uma mudança desse tamanho não deve ser trivial. Sem dúvida. O briefing até enfatiza que isso ainda é uma proposta e que eles estão coletando feedback ativamente, o que é bom. Os desafios são vários. Primeiro, a comunicação. Gerenciar a expectativa do pessoal, que está acostumado com o modelo anual. Segundo, a robustez dessas atualizações in place. Tem que ser impecável. Imagina uma atualização que corrompe a instalação. Seria um desastre. Nem me fale. Terceiro, o impacto nos desenvolvedores de aplicativos, de plugins. A promessa de compatibilidade da API no ciclo é boa, mas a transição entre ciclos fundamentais precisa ser muito clara. E, por fim, para o pessoal de TI em empresas grandes, gerenciar essas atualizações in place versus instalações completas pode exigir processos e ferramentas novas de deploy. A execução e a comunicação vão ser cruciais para o sucesso dessa ideia. Bom, fizemos um bom apanhado do que estava nesse briefing, hein? Recapitulando rápido. Country Kits 2026 quase todos disponíveis, focando em agilidade e norma local. O novo recurso Insights, prometendo diagnosticar e ajudar a otimizar arquivos pesados e lentos. O feedback dos usuários, direcionando melhorias na análise de precipitação, pedindo mais flexibilidade e gráfico. E, por último, essa proposta de instalação progressiva que pode redesenhar como a gente lida com atualizações e compatibilidade. Exato. Olhando o conjunto, dá para perceber um fio condutor, né? A Autodesk tentando responder a dores antigas e também a novas complexidades, seja a complexidade dos projetos, que leva ao Insights, a necessidade de padronização local com os Country Kits, a demanda por análise mais intuitiva no feedback de precipitação ou a dificuldade de gerenciar múltiplas versões com a proposta de instalação. É interessante notar como o desenvolvimento de software de engenharia está sempre nesse equilíbrio delicado, né? Adicionar poder, novas funções versus manter a estabilidade, a performance e a compatibilidade que são essenciais para o dia a dia. Uma observação muito pertinente. E para finalizar, vamos deixar uma questão no ar, especialmente sobre essa última proposta. Se essa instalação progressiva realmente acontecer com esses ciclos e atualizações in place, como isso poderia alterar de verdade as estratégias de colaboração e o gerenciamento de versões em projetos de longo prazo dentro das empresas? Que novas oportunidades ou, talvez, novos desafios de coordenação poderiam surgir? Fica aí a reflexão. Excelente pergunta para a gente pensar. Agradeço a todas e todos que acompanharam esta análise detalhada das informações do briefing da Autodesk. Nós que agradecemos a companhia. Importante lembrar que toda a nossa conversa hoje foi baseada nas informações do briefing tecnológico da Autodesk Infraestrutura, datado de 29 de maio de 2025. Muito obrigado e até a próxima análise.